família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo de pós-jogo aí para o canal, o vídeo do jogo aí de Audax Italiano e o Vasco da Gama, válido aí pela quarta rodada. Ó, eu falei errado mais cedo, tá? Quarta rodada da Copa Sul-Americana, jogo de volta com o Audax Italiano. Cara, e nós demos aí, olha aí, ó, a câmera tá sempre errada. Demos o troco aí no Audax Italiano, demos o troco aí no clube chileno, com uma virada, mais uma vez, o Vasco sendo o time da virada. E olha, vejam só, cara, com um show de Matheus França. Quem diria, cara? Quem diria que o Matheus França, no apagar das luzes da sua saída do Vasco, da sua volta lá para o Crystal Palace da Inglaterra, iria dar o ar da graça na partida de hoje, com o time todo reserva, todo aleatório, com os jovens da base lá em campo, uma grama sintética horrorosa. A gente vai falar desse jogo, a gente vai falar de Copa Sul-Americana, da atual situação do Vasco na Copa Sul-Americana, que se isola aí na liderança da Copa Sul-Americana, pelo menos por enquanto, porque o Olímpia tá lá cafungando no nosso cangote. Já vou falar para vocês já, tá? O Olímpia tá jogando agora. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, eternamente gratos, pessoal. Me ajuda, me dá uma força aí nesse início de trabalho, que eu estou voltando do trabalho agora. Esse vídeo vai subir tarde, vocês sabem disso, não tem como subir mais cedo, gente. Eu saio do trabalho 10 horas, então chego aqui em casa. Hoje, por um acaso, eu cheguei um pouco mais cedo, mas aí estava resolvendo algumas coisas aqui em casa. Aí geralmente eu chego 10h30, hoje eu devo ter chegado aqui, que eu peguei uma carona, consegui uma carona no meio do caminho, devo ter chegado aqui umas 10h15, por aí, né? Mas aí resolvi algumas questões aqui em casa. Tô gravando esse vídeo aí por volta de 11 horas da noite, gente. Então vai subir um pouquinho tarde até eu editar, mas é só pra gente bater um papo rápido aqui, né? Sobre a partida de hoje. Tô eu lá vendo o joguinho lá no celular, no trabalho ali, bem escondido ali, né? No sapatinho e tal. Só que, cara, eu não peguei os primeiros 5 minutos da partida, que foi quando saiu o gol do Audax Italiano, né? Aquela cagalhopança do Alan Saldívia. E eu falo do Alan Saldívia, sim. O pessoal tá falando muito do Daniel Fusato, mas eu falo para vocês que a cagalhopança maior foi do Alan Saldívia, cara. Foi do Alan Saldívia, e eu já vou explicar para vocês o porquê, né? Mas só para explicar, eu estava assistindo ali no meu aplicativozinho do celular, só que ele estava dando erro, né? Só que eu tenho outro aplicativo no meu celular para assistir o jogo. Aí quando eu fui para o outro, já estava já 1-0, peguei ali com 7 minutos, 8 minutos, não minto, já peguei com 10 minutos do segundo tempo. Acho que o gol dele saiu aos 7, né? Eu peguei ali com os 10 minutos do primeiro tempo, melhor dizendo, do primeiro tempo, peguei o jogo em andamento, que eu não estava conseguindo acessar o jogo. Aí depois eu vi pelo outro aplicativo, já estava normal também, já estava passando, etc e tal. Mas enfim, depois eu vi a reprise do gol, que a Paramount reprisou, né, mais tarde, e eu vi ali que o Alan Saldívia tentou atrasar uma bola para o Daniel Fusato ali da linha lateral, com o Daniel Fusato dentro do gol, cara. Não, não, não. A culpa foi do Alan Saldívia, gente. A culpa foi do Alan Saldívia. Sim, o Daniel Fusato tinha que ter dado a opção para ele poder atrasar a bola. Ele estava pressionado. Daniel Fusato tinha que dar a opção para o Alan Saldívia sair da frente do gol, ir para a linha de fundo, para o Alan Saldívia atrasar a bola para ele, e não na direção do gol. Ok, até aí eu concordo que o Daniel Fusato tinha que ter dado a opção para o Alan Saldívia, tá? Mas uma vez que ele não deu, o que o Alan Saldívia tinha que fazer? Jogar a bola para lateral,
jogar a bola para córner, para qualquer lugar, cara, fazer qualquer coisa, menos atrasar para o goleiro, tá? E assim, eu não vou crucificar aqui o Daniel Fusato, não, sabe por quê? Porque depois do gol dos caras, o Daniel Fusato fez pelo menos umas 2 defesas a queima-roupa que eu pensei que era o Léo Jardim que estava no gol agarrando, tá? O Daniel Fusato pegou 2 bolas ali, porque o Audax Italiano, depois que meteu 1-0, ele foi para cima do Vasco, ele poderia ter feito 2-3-0 ali já no primeiro tempo, tá? E não fez por causa do Daniel Fusato no primeiro momento, porque teve lá uma jogada que a defesa do Vasco ela não estava se encontrando. Lembrando, né, que o estádio lá, o tal do La Flórida, né, é a grama sintética, mas é uma grama sintética que parece o Society que eu jogava lá no Caxambi, cara. Que Deus que me perdoe, parece um carpete de casa, né? A bola corria muito rápido, mas muito rápido mesmo, para piorar. Depois começou a chover no estádio, tá? O que faz a bola ficar mais rápida ainda. A bola quicava, cara, ela ganhava uma velocidade absurda que nem eles que jogavam ali, que estão acostumados a jogar ali, tinham controle da bola. Só para vocês terem uma ideia, nem eles tinham controle da bola, tá? Então teve uns 2 ataques ali do Audax Italiano ainda no primeiro tempo, que os jogadores ali, os atacantes dele, saiu de cara ali pro Daniel Fusato, e o Daniel Fusato fez milagre. Daniel Fusato fez milagre. Foi um chute a queima-roupa, que deu a rebatida e o jogador do Audax Italiano pegou o rebote e jogou para fora. E teve um outro também, que foi um cruzamento da direita para o centro da área, que o cara também bateu a queima-roupa, que o Daniel Fusato fez uma excelente defesa. Então eu não vou crucificar aqui o Daniel Fusato, que ele pode ter tido uma parcela de culpa no gol dos caras, mas, porra, ele fez 2 defesas ali, que se ele não garante ali, meu irmão, a gente estava ferrado, tá? A gente estava ferrado e a gente não tinha virado essa partida, não. Aí o Vasco conseguiu controlar a partida no primeiro momento, conseguiu levar esse resultado de 1-0 para o segundo tempo, virou a partida, o Vasco voltou melhor, entrou o Matheus França, né, em campo, entrou também o Ramon Rick também, o jovem garoto da base. Mais tarde entrou o Avelar, quando já estava 1-1, ou 2-1, se eu não me engano. Aí uma jogada ali que o Spinelli saiu na cara do goleiro do Audax Italiano, o zagueiro não teve o que fazer, puxou o Spinelli pelo ombro, pênalti, sem dúvida nenhuma, né? Nada a questionar. E ficou em dúvida ali a cor do cartão que o zagueiro do Audax Italiano iria tomar, né? Porque, a princípio, o juiz deu cartão amarelo, mas o VAR chamou o juiz, assim como foi aqui em São Januário, porque assim, eu questionei, né? Porque por menos que isso aí, o Carlos Cuesta foi expulso por um pênalti ali que supostamente ele agarrou, que você poderia ter interpretado aquilo ali como uma disputa de bola dentro da área, que o juiz deu pênalti, né? E o juiz não pensou 2 vezes, foi lá e expulsou o Carlos Cuesta com a intervenção do VAR também. E eu estava questionando na hora, cara, ué, por que o Carlos Cuesta foi expulso aqui em São Januário contra eles, tá? E num lance pior ali, onde o cara puxou literalmente ali o He-Man, o Spinelli, por que o zagueiro deles também não vai ser expulso? E foi justamente o que aconteceu. O VAR chamou o árbitro foi lá no VAR, ele não demorou acho que nem 2, 3 segundos ali para olhar o lance ali, voltou, trocou a cor do cartão, vermelhou ali pro zagueiro ali do Audax Italiano, a coisa ficou mais tranquila para o Vasco da Gama para poder virar a partida. Aí uma tabela ali do Nuno Moreira com quem? Matheus França. Matheus França pega a bola, constrói a jogada, dá para o Nuno Moreira. O Matheus França entra na área, o Nuno Moreira toca para o Matheus França para virar a partida 2-1. Olha, vejam só, gente, o Matheus França dando o ar da graça. E antes disso, o Matheus França já tinha tido um lance maravilhoso, que ele dá um chute ali de fora da área, obrigando o goleiro do Audax Italiano a fazer uma excelente defesa, jogando para córner. Aí o Vasco deu uma controlada na partida depois de virar o jogo, né? Passando alguns perrengues ali, poderia ter ampliado, inclusive, o Vasco teve mais 2 contra-ataques ali, teve um, lembrando, tá? O primeiro gol
que foi o pênalti, que originou o pênalti, jogadaça do Paulo Henrique, tá? Jogadaça do Paulo Henrique pela direita, que ele driblou uns 3 marcadores ali ainda na defesa do Vasco, foi na ponta direita ali com a bola dominada ali e criou ali a chance ali para o Spinelli, sofreu o pênalti ali dentro da área. E o segundo, teve um lance lá depois que o Vasco estava 2-1, que o Vasco puxou um contra-ataque, cara, era 5-2 ou 5-3, se não me engano. Quem puxou esse contra-ataque foi o Enestrosa, que jogou muito bem hoje também, o Marino, né? No caso, também jogou uma partidaça hoje o Marino, Enestrosa. Muito boa partida do Marino. Isso serve também para dar confiança para os jogadores, para esses jogadores aí que estavam sem confiança. Só que o Matheus França ele vai embora, cara. Matheus França, eu acho que não vai exercer a opção de compra, ele vai voltar para o Crystal Palace. Infelizmente, o Matheus França acordou muito tarde. Jogou, fez um partidaço hoje, entrou no segundo tempo, mas vai voltar para o Crystal Palace, porque não dá para você ficar com o jogador por causa de uma partida, né? E o Marino Nestrosa jogou praticamente a partida inteira e, pô, jogou bem também, deu confiança pro Marino Nestrosa. Tomara que dali ele pegue mais confiança ainda, porque ele vai ser muito útil aí pro Vasco da Gama no decorrer da temporada. Aí teve esse lance, cara, o Vasco entrou com 5-3. Aí a bola veio pro Paulo Henrique ali do lado da área, Paulo Henrique deu toque pro meio da área, mas deu toque errado, a bola passou. Eu não me lembro quem é que foi que pegou, não sei se foi a Avelar que pegou e a bola bateu na zaga, foi para córner. Eu acho que era para ter fechado o caixão e teve mais um outro lance ali, também num contra-ataque ali que o Vasco poderia ter aproveitado, também não aproveitou. E no final da partida os caras ainda tiveram ali umas faltas perto da área ali, cara, uma falta do lado da área, uma outra falta meio que de frente para a área, mais para o lado esquerdo, mas estava um pouquinho distante, o cara bateu direto, isolou, foi o último lance do jogo, e o Vasco hoje 2-1, o Vasco se isolou na liderança com 7 pontos, porém, contudo, todavia, né, o Olímpia está enfrentando o Barracas Central agora, e tá jogando lá na Argentina, estava empatado esse jogo 1-1 até agora, até antes de eu gravar esse vídeo, o Olímpia virou o jogo para 2-1, tá? Eu não sei quem é que saiu na frente, não vou saber dizer aqui quem é que saiu na frente, estava 1-1 e o Olímpia, um pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, fez o 2-1, também está chegando a 7 pontos, mas o Vasco no confronto direto tem vantagem, continua na liderança e também no saldo de gols. O Vasco tem um saldo aí de 3 gols, enquanto o Olímpia tem um saldo de 0, tá? Já o Audax Italiano tem um saldo de -2, né? O Audax Italiano agora está na terceira colocação com 4 pontos, e o Barracas Central da Argentina é o lanterna aí, na quarta colocação, com 3 pontos. Então, assim, cara, o Vasco vai pegar o Olímpia lá agora no Paraguai. Um empate para o Vasco é o suficiente para garantir a classificação antecipada, tá? Um empate para o Vasco é suficiente, porque depois o Vasco ele pega o Audax Italiano, não, ele pega o Barracas Central aqui, aí vai depender também da partida entre o Audax Italiano e o Olímpia, porque os dois vão ter que se enfrentar, né? Depois do Vasco pegar o Olímpia, na última rodada, Olímpia e Audax Italiano se enfrentam. Então ali vai ser confronto direto ali pelo segundo lugar. E vai ser no Paraguai essa partida, se eu não me engano, tá? Eu acho que o Olímpia ele fecha a fase de grupos da Sul-Americana jogando 2 partidas em casa, contra o Vasco e contra o próprio Audax Italiano. O Audax ainda pode chegar a 7 pontos, né? Vai enfrentar o Barracas ainda, deixa eu ver. Vai enfrentar o Barracas, pode chegar a 7, 8, 9, 10, né? E o Vasco e o Olímpia pode chegar a 10, 13 pontos. O Vasco pode chegar também 7, 8, 9, 10, 11, também pode chegar a 13 pontos. Vasco e Olímpia aí com campanhas parecidas. Dependendo do confronto entre o Olímpia e o Audax, se for um empate,
o Vasco, um empate com o Olímpia ali, praticamente sacramenta ali a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Eu vou falar aqui da situação dos clubes brasileiros, né, que eu esqueci de trazer aqui em vídeos anteriores, tá aí com 16 minutos, meu Deus. O Atlético Mineiro, a situação dele tá complicada, cara. O Atlético Mineiro é o lanterna do grupo B, com 4 pontos, tá? Perdeu aí, se eu não me engano, empatou a última partida. O São Paulo lidera o grupo dele com 7 pontos no grupo C, né? Tá numa posição, tá numa situação melhor aí, igual o Vasco da Gama. O Santos também está numa situação bem complicada, é o lanterna do grupo D com 3 pontos. O Santos, então, está numa situação periclitante e o Botafogo estava empatando agora com, deixa eu ver, com o Racing. O Botafogo está jogando em casa, saiu vencendo de 1-0 e até a hora de eu gravar esse vídeo o Racing tinha empatado a partida, mas o Botafogo ainda assim é o líder com 8 pontos no grupo E. Já o Bragantino, o Red Bull Bragantino, está com 3 pontos no grupo H e é o terceiro colocado, né? O Bragantino aí está na terceira colocação no grupo H com 3 pontos. A situação aí dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Então, o Vascão ganhando hoje 2-1, graças a Deus, com um show aí do Matheus França, quem diria, show do Marino Inestrosa também. Desejo a vocês aí, depois disso tudo, uma quarta-feira abençoada, vai todo mundo dormir bem, Vascaíno vai dormir bem com certeza. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui.